Fala galera, você está no canal Mate1000, Matemática para Concursos Militares. Meu nome é Eric, sou professor de matemática e hoje eu vou começar com vocês um curso completo de números complexos. Então, vamos falar de todos os tópicos de números complexos abordados nos concursos militares. Espero que vocês gostem e vamos lá. Primeiro, pessoal, para falar de números complexos, eu queria fazer uma rápida introdução sobre como que foi a história dos números, na humanidade. Então, os números eles servem basicamente para que a gente possa contar. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, o ser humano, o homem primitivo, precisava contar quantos bois, quantas vaquinhas ele tinha, quantas pessoas tinha no seu grupo, na sua tribo. Então, era normal essa sensação de contar. E, posteriormente, foi importante também a necessidade de você criar operações sobre esses números, somar, subtrair, multiplicar. Então, até então, só se conhecia, só se havia sido criado os números naturais, que são aqueles 0, 1, 2, 3, 4, e as suas operações. Então, você conseguia pegar, por exemplo, 2 mais 3, isso dava 5. Porém, se você fizesse a conta 2 menos 3, isso não fazia sentido, Foi daí que surgiu a ideia de números negativos, E aí eles escreveram o número menos 1, por exemplo, tá? Da mesma forma, eu conseguia fazer a divisão 4 por 2, Isso aqui é igual a 2. Porém, a divisão 2 por 4 não fazia sentido, E aí, futuramente, surgiram os números racionais, os números racionais, como 1/2, o 0,5 e assim por diante, tá? Posteriormente, a gente ainda não conseguia, por exemplo, algumas raízes, Então, a raiz quadrada de 4, a gente conseguia encontrar, dava 2. Porém, a raiz quadrada de 3, isso não fazia sentido, Qual o número que ao quadrado é igual a 3? Foi aí que surgiu a ideia dos números irracionais, tá? Então, aí surgiu a ideia dos números irracionais, que são aproximações que você não consegue expressar, são números decimais que têm infinitas casas, então você não consegue expressar todas as casas, apenas uma parte delas. Beleza. E aí ainda tinha um outro problema, que é a seguinte, a raiz quadrada de um número negativo, Por exemplo, se eu tiver a raiz quadrada de menos 4, raiz quadrada de menos 4, qual seria o seu valor, Você poderia até dizer, bom, se a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de menos 4 deve ser menos 2. Só que não. Por quê? Se você pegar menos 2 e elevar ao quadrado, isso vai ser menos 2 vezes menos 2, que pela regrinha de sinais, menos com menos dá mais, então isso aqui daria mais 4. Ou seja, menos 2 ao quadrado não dá menos 4, dá 4. Então a gente não tem nenhum valor para poder expressar a raiz quadrada de menos 4. Daí surgiu a ideia de falar sobre os números complexos, tá? Por que a gente falaria dos números complexos? Porque é muito comum, principalmente quando você está resolvendo uma equação de segundo grau, você cair, usando a fórmula de Bhaskara, você cair numa equação em que o delta é negativo, tá? Então, daí surgiu a ideia de expressar esses números, essas raízes quadradas de número negativo, a partir da chamada unidade imaginária. Tá? O que é a unidade imaginária? Nós vamos definir, num primeiro momento, a unidade imaginária I como sendo a raiz quadrada de menos 1. Tá? Então, a unidade imaginária vai ser a raiz quadrada de menos 1. Ou seja, é um número imaginário, um número que a gente não tem como expressar ele na natureza, que elevado ao quadrado daria supostamente menos 1. Certo? Tá? Ele não é real, ou seja, você não consegue achar uma medida com esse tamanho I, com esse tamanho raiz de menos 1. Então ele vai ser um número imaginário. Ok? E por que ele é tão importante? Porque a partir dele a gente consegue expressar raízes quadradas de números negativos. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 4, que antes não fazia sentido, agora a gente pode expressar como sendo 2i. Supondo que ele segue a mesma regrinha que a gente conhece, é só você notar que 2i, se a gente elevar ao quadrado, vai dar 4i ao quadrado, i ao quadrado é menos 1, então isso aqui dá 4 vezes menos 1,
que é menos 4. Então, de fato, 2i ao quadrado dá menos 4, então ele é a raiz quadrada de menos 4. Tá bom? Uma forma de você chegar nisso, né, mas é um jeito não muito formal, mas que serve para os propósitos que a gente tem de prova nesse momento, seria você escrever a raiz de menos 4 como sendo a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. Tá? Como a raiz de 4 é 2 e a raiz de menos 1 é a unidade imaginária, então isso aqui seria 2i. Tá bom? Isso que eu fiz aqui não está certo, tá? E mais para frente eu vou explicar por quê. E vou mostrar também que essa definição do i como raiz de menos 1 não é uma definição muito precisa, muito formal, tá? Mas aí a gente comenta sobre isso mais tarde. Nesse momento, por motivos didáticos, vamos entender dessa forma, que é mais simples mesmo, tá? Assim a gente consegue também expressar, por exemplo, a raiz quadrada de menos 3. Ó, a raiz quadrada de menos 3 vai ser o quê? Pela mesma lógica, seria a raiz de 3 vezes a raiz de menos 1, né? E aí, raiz de 3 é raiz de 3 e a raiz de menos 1 é i. Então isso aqui seria a raiz de 3 vezes i. Beleza? Tá. E para que isso serve? Isso serve, por exemplo, para você resolver equações do segundo grau. Por exemplo, imagine que eu quisesse resolver a equação x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a zero. Tá? Pela formulinha de Bhaskara, o que nós sabemos? Que o delta é b ao quadrado menos 2a ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Isso vai dar menos 2 ao quadrado 4, 5 vezes 4, 20, 4 menos 20, que é menos 16. Tá, e daí? E daí que se você aplicar a fórmula de Bhaskara, você encontra menos b, que é 2, mais ou menos a raiz de menos 16 sobre 2a, sobre 2. Certo? E aí que vem um problema. Por quê? Quando a gente resolve uma equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara e o delta dá negativo, a gente cai numa raiz quadrada de número negativo. Até esse momento, não fazia sentido a gente resolver essa equação, porque simplesmente a gente dizia que ela não tinha soluções reais, porque a gente cai numa raiz quadrada de um número negativo. Mas agora temos, né? A partir do momento que a gente criou a unidade imaginária, né? A gente expandiu o conjunto de números e aceitou a existência dessa unidade imaginária, né? A gente definiu ela, a gente consegue estabelecer um valor, né, para a raiz quadrada de menos 16. A raiz quadrada de menos 16, fazendo aqui, seria a raiz de 16 vezes a raiz de menos 1, tá? Que vai ser igual a 4i, beleza? Então, o x seria igual a 2 mais ou menos 4i sobre 2. Se você simplificar, isso dá mais ou menos 2i. Ou seja, essa equação é uma equação de segundo grau, portanto ela tem que ter duas raízes, e de fato são elas x1 igual a 1 mais 2i e x2 igual a 1 menos 2i. Beleza? Beleza. Agora, você está percebendo que os números, né, complexos, né, as soluções das equações de segundo grau, elas são sempre números da forma alguma coisa mais alguma coisa vezes i, né? 1 mais 2i. Então, o que acontece? Isso é o que a gente vai chamar de forma algébrica dos números complexos. Vamos falar da forma algébrica dos números complexos. Primeiro, vamos definir essa forma algébrica O que é a forma algébrica de um número complexo? Nós vamos dizer que um número complexo, z, está na forma algébrica se ele estiver escrito na forma a mais bi, onde a e b são números reais. Tá? Isso é bem importante. Para não confundir, vou botar um parêntese aqui. Então seria a mais bi, sendo que a e b precisam ser números reais. Certo? Então, por exemplo, z igual a 2 mais 3i
é um número complexo na forma algébrica, né? O A, nesse caso, é 2 e o B é 3. Beleza? Bom, o A e o B, eles recebem nomes muito especiais, tá? O A, ele é chamado de parte real do complexo Z. E o B, ele é chamado de parte imaginária do complexo Z. Imaginária do complexo, tá? Geralmente eles vêm indicado como sendo parte real de Z, RE, parênteses Z, e se for a parte imaginária vai vir indicado IMZ, tá bom? Então, nesse complexo Z igual a 2 mais 3i, a parte real vale 2 e a parte imaginária vale 3. Ok? Outro exemplo. O complexo Z igual a 1 menos raiz de 3i. Nesse caso, o que nós temos? Nós temos que A é igual a 1 e o B é menos raiz de 3. Tá? Outro exemplo. Eu tenho o complexo Z igual a 4. Nesse caso, a gente tem que a parte real vale 4 e a parte imaginária vale 0. Por quê? Porque não está aparecendo o i, né? Então o coeficiente, né, o númerozinho que multiplica o i é 0. E por último, mais um exemplo de forma algébrica, seria o complexo Z igual a 2i. Nesse caso, o A é 0 e o B é igual a 2. Certo? Beleza. O que acontece aqui? Existe uma observação importante que é uma notação, né? O nome que a gente dá para cada tipo de complexo. Então, quando o complexo ele tem a parte imaginária dele sendo igual a 0, ou seja, ele só tem parte real, como é o terceiro exemplo, a gente diz que ele é um complexo real, né? São os números reais que a gente já conhece, tá? Agora, quando ele é um número complexo que tem parte imaginária não nula, né? O B é diferente de 0, e ele tem e a parte real é 0, ou seja, ele, digamos, entre aspas, ele só tem parte imaginária, a gente diz que ele é um imaginário puro. Então, imaginário puro. Beleza? E por fim, e quando o complexo não é real nem imaginário puro? A gente pode dizer que ele é um complexo não real. Tá? Então ele vai ser um complexo não real. O primeiro e o segundo exemplo são exemplos de complexos não reais. Ou imaginários, números complexos imaginários. Beleza? Então é isso, gente. Até daqui a pouco, até o próximo vídeo.